Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso devocional para continuarmos o estudo de Gênesis até o fim, né? Estaremos aqui até o fim da Bíblia, estudando a Bíblia inteira, na forma que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo determinar. Eu estou muito feliz de ter esse privilégio de estar passando aqui para vocês de uma forma bem simples, né? Conforme eu aprendi, eu estudei por um ano só Gênesis, né? Com vários professores, com o nosso pastor da igreja. A gente tem feito esse estudo também presencialmente, e é uma honra para mim estar compartilhando esse ensinamento, essa sabedoria de Deus com vocês. A palavra de hoje está em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Nós vamos falar das 7 promessas de Deus a Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Essas promessas também recaem sobre as nossas vidas. E que isso fique bem claro na vida de vocês, para que ninguém possa tirar aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Que essa mensagem possa ser como uma flecha na mente e no seu coração, para que você entenda o quanto Deus te ama e tudo o que Ele pode fazer na sua vida, né? Porque muitas pessoas são enviadas pelo inimigo para nos tirar a paz, nos tirar o foco, mas eles não têm poder sobre isso, porque Deus já determinou quem nós somos. Então, tenham essa palavra na mente de vocês, né? Que é o que eu carrego comigo, porque eu sou atacada constantemente. Então aqui vocês vão aprender a não só saber quem vocês são, a identidade de vocês que nós já falamos, mas o que Deus promete para todos nós. Não tem um personagem da Bíblia que Deus não tenha honrado nessa terra, tá? E nós somos descendentes dessas pessoas, né? Nós somos descendentes deles. E nós somos amados, nós somos filhos amados por Deus. Essas promessas também serão para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo. Me conduza nesse estudo de hoje para que as palavras que saírem da minha boca sejam compreendidas, que as pessoas sejam tocadas no coração, no espírito e que possam ser também transformadas, Pai. Possam saber tudo aquilo que o Senhor já determinou para a vida delas e que ninguém tenha o poder de tirar aquilo que o Senhor já determinou na vida dela, já determinou na vida de Abraão e de todos aqueles que estejam fazendo parte da promessa que já vem desde Abraão, Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos pela sabedoria desse dia que o Senhor está nos trazendo para que a gente continue crescendo no seu entendimento, na sua verdade, e que a gente possa cada vez mais, Pai, ter mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Nessa ocasião, Deus chama Abraão e faz as promessas, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Nessa ocasião, né, Abraão ele era um homem muito bem-sucedido. Abraão era um homem rico, que já vinha de uma família rica, né? E ele precisou agir pela fé, por isso que ele é considerado o pai da fé, né? A esposa dele não pode levar esse mesmo título porque ela não foi paciente. Inclusive, contaminou a sua impaciência, contaminou Abraão com a sua impaciência, mas Deus fez o conserto e mesmo assim não tirou as bênçãos da vida dele, né? Abençoou inclusive até aquele filho de Agar, né? Agar. Por quê? Porque vem de Abraão, né?
Então o Senhor pediu para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que ele lhe mostrasse. Você imagina você ter tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, tá vivendo as riquezas, e vem a voz de Deus e te fala, saia. Eu já fiz isso, tá? Aqui tá falando uma pessoa que fez a mesma coisa, que tinha tudo e foi dormir no chão, sou eu. Por quê? Porque Deus me falou que eu não deveria seguir com aquela família, porque eu seria traída ainda mais, né? Eu fui traída de uma forma muito terrível, né? Não só a traição carnal, mas a traição de tudo, né? Por toda a família. Eu já dei meus testemunhos aqui, quem quiser ouvir, né? Tá lá no canal Fé em Alta Frequência, e aí vocês podem acompanhar todos os vídeos. Essa passagem bíblica que marca a chamada de Abraão, ela é sem dúvida uma das partes mais citadas das Escrituras, pois fala da história, né, da redenção, não só de Israel, mas também de toda a humanidade. E ela começa com a história desse grande patriarca que é Abraão, né? Nesse chamado de Abraão, Deus começa a construir em cores vivas o cenário da formação de um povo eleito, de um povo escolhido por meio, né, dentre todos os povos da terra, para serem abençoados e salvos, porque veio dele o nosso Senhor Jesus. Abraão a esposa dele não podia ter filhos, né? Ela não conseguia ter filhos. E o sonho de Abraão era ter um filho. E já na sua tenridade, mais de 90 anos, que eles foram abençoados com seu filho. E a partir dele, essa era a promessa, a partir dele viria uma grande nação. As 12 tribos de Israel saíram de Abraão. Imagine se Deus não tivesse escolhido, nós nem estaríamos aqui, né? Se ele não tivesse acreditado na promessa de Deus. Abraão falhou no meio do caminho, como nós falhamos também, por conta da descrença, né, de Sara. Ele acabou se envolvendo com Agar, naquela ocasião, quando uma mulher não podia ter filhos, a mulher podia dar a sua serva a seu marido, e o filho daquela serva era considerado filho desse casal. E assim Sara fez, né? Ficou pedindo, falando com Abraão. Abraão foi, né? Se levou pelas vontades dela e saiu Ismael. Ismael é o pai dos árabes. Ismael, ele se tornou a nação que provém de Ismael, hoje se tornou uma das mais inimigas do povo de Israel. Então, mais tarde, isso se tornou possível, né? A redenção se tornou possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o mais ilustre, o mais perfeito descendente de Abraão. E quais eram essas 7 promessas que Deus tinha dado a Abraão? Primeiro, far-te-ei uma grande nação. Deus ele cumpriu essa promessa feita a Abraão. Em Deuteronômio 1, versículo 10, Moisés também descreveu o cumprimento dessa promessa, dizendo: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. A segunda promessa: e te abençoarei. Deus ele também cumpriu essa promessa a Abraão, abençoando tanto Abraão quanto os seus descendentes. Em Gênesis 26, versículo 12, está escrito: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A terceira promessa é: e engrandecerei o teu nome. Deus também cumpriu esta promessa, pois Abraão ele é respeitado no mundo inteiro por todas as nações. O nome de Abraão ele é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas, né, do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mais da metade da população mundial tem Abraão como um pai genético ou como um pai espiritual.
Em 2 Samuel, versículo 7, 2 Samuel 7, versículo 9, o Senhor também disse a Davi: E fui contigo, porque onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Nós temos que declarar essas promessas sobre as nossas vidas também, porque as promessas que foram feitas para Abraão também são as promessas que Deus coloca nas nossas vidas. Você tem que acreditar que você faz parte de uma grande nação, que você é abençoado por Deus e que Deus vai engrandecer o teu nome. Se você um dia foi humilhado, se você um dia foi desprezado, foi traído, Deus vai honrar você no lugar, na frente dos inimigos. No lugar onde você foi humilhado, é o lugar onde você será exaltado. A quarta promessa é: e tu serás uma bênção. Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. Em Isaías 51, versículo 2, o Senhor disse: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Essa passagem nos dá uma grande lição de fé. Você vê Abraão, já com grandes riquezas, saiu da parentela e seguiu a voz de Deus. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos entender que nós devemos seguir a voz de Deus, aquilo que Deus coloca no nosso coração, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, mesmo que para isso a gente sacrifique a vida, sacrifique pessoas, que a gente tenha que mudar de lugares, deixar pessoas. Foi isso que ele pediu a Abraão. E é isso também que muitas vezes nós precisamos fazer. Eu tive que ter essa coragem. Estou reconstruindo uma nova história com Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, que me libertou de uma situação terrível. Nós temos que acreditar que nós também seremos abençoados aonde nós estivermos. Se for preciso se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar a nossa paz, se afaste e Deus estará contigo. Você será uma bênção em todos os lugares onde você estiver, porque a bênção de Abraão está sobre você. A quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que te abençoarem serão abençoados por amor à sua vida, da mesma forma que Deus abençoou as pessoas que abençoaram Abraão. Deus, ele cumpriu essa promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Ele cumpriu essa promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado Abraão e os seus descendentes, eles têm sido também muito recompensados por Deus. Todos aqueles que abençoam o povo de Deus, ungidos de Deus, são abençoados. Mas há também o contrário. Na próxima parte nós vamos falar sobre isso. Em Gênesis 27, Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre seu filho Jacó, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoado sejam os que te abençoarem. A sexta promessa é justamente essa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Coitado daqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra os ungidos de Deus. A maldição recai sim sobre a vida deles. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Mas o nosso livre-arbítrio, né? As pessoas que fazem a maldade, porque elas escolheram fazer a maldade, principalmente contra o povo de Deus, eles sim são amaldiçoados. São amaldiçoados, não porque Deus quer, porque Deus deseja a salvação de todos, mas porque Deus também é Deus de justiça. Ele é um justo juiz
e a vara dele recai sobre todos aqueles que amaldiçoam o seu povo. A ira dele também é despertada sobre essas pessoas. Ele dá as chances, ele é cheio de misericórdia, ele enche essas pessoas de graça. Se forem filhos da salvação, com certeza serão salvos. Mas se insistirem nas maldades e nas maldições, eles serão amaldiçoados. Deus também cumpre essa promessa ao longo da história, desde Abraão. Todas as histórias bíblicas mostram isso e todas as pessoas que são abençoadas por essa promessa de Abraão, os filhos de Deus, nós, filhos de Deus, nós carregamos essa promessa nas nossas vidas também, por conta de Abraão. Porque Deus disse que todas as nações serão abençoadas por causa dele e nós fazemos parte desse exército de Abraão, da nação de Abraão, que gerou o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus também tem cumprido essa promessa, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu ao longo da história não ficaram impunes. Não ficarão impunes. Deus promove a justiça, a ira de Deus recai sobre eles. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Pode vir qualquer pessoa falar contra a nossa vida, tentar nos amaldiçoar, fazer trabalhos, né, com deuses estranhos. Nada vai nos atingir, mas a ira de Deus vai recair sobre a vida deles se eles não se arrependerem de seus pecados, né, e continuarem amaldiçoando. A ira de Deus recai, porque Deus, ele é justiça. Se preocupe com o reino de Deus, é justiça, e o resto lhe será acrescentado. O reino de Deus, Deus, ele ama a justiça. Ele não deixa impune aqueles que amaldiçoam o povo dele, o povo de Deus. Em Neemias 13, versículo 2, está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. A 7ª promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele tem cumprido essa promessa também ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus. Está escrito lá em Gálatas 3, versículo 8, que tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E em Gálatas 3, versículo 29, está escrito na palavra de Deus: e sois de Cristo. Então, sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos herdeiros de Cristo. Todas as promessas que estão sobre a vida de Abraão: e fartei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. E se sois de Cristo, que é descendente de Abraão, então sois descendência de Abraão e herdeiros dessa promessa. Não deixe ninguém te tirar do foco dessas 7 promessas, das quais você também é herdeiro. Deus, ele cumpre de forma infalível as suas promessas na vida dos seus servos. Eu sou herdeira dessa promessa, você também é herdeiro dessa promessa. E quando nós somos abençoados por Deus, essa bênção, ela é extensiva, ela recai sobre as outras pessoas também que estão conosco. Deus, por amor a nós, abençoa todos ao nosso redor. Mas por amor a nós também, aqueles que nos amaldiçoam, Deus também recai sobre justiça, faz justiça na vida dessas pessoas.
se elas não se arrependerem de seus pecados. Muitos querem ser abençoados de forma egoísta, acumulando bênçãos apenas para si. Mas Deus, Ele chamou Abraão para ser uma bênção para uma grande nação. Tanto para os seus descendentes, quanto também para todos os outros povos. O que a gente observa é que as bênçãos de Deus, elas não são de forma egoísta. Quando Deus abençoa uma pessoa, essa bênção dessa pessoa vai alcançar outras vidas que estiverem com ela. Então, coloque isso no seu coração. Você faz parte de uma grande nação. Você é descendente de Abraão. Você saiu. Você é amado, filho amado. Você é abençoado. Você vai ter o seu nome engrandecido em todos os lugares, e principalmente naqueles lugares onde você foi humilhado e desprezado. Tu serás uma grande bênção em todos os lugares que você estiver. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você carrega essa promessa, você carrega essa herança. Deus vai abençoar todos aqueles que te abençoarem. Todos. Deus vai amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Ele vai fazer justiça contra todos aqueles que fizerem mal a você e que não se arrependerem. Você será bendito nesta terra, bendita nessa terra, e toda a sua descendência também. Não deixe ninguém tirar do seu coração essas 7 promessas, porque se Deus prometeu a Abraão, se Abraão, através de Abraão, veio nosso Senhor Jesus Cristo, então nós também somos descendentes de Abraão e carregamos essa promessa nas nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.